Oi, tudo bem? A aula de hoje é sobre geografia da população. Demografia é o estudo da população. Estudar a demografia não é importante somente para você que está aí se preparando para a prova de geografia, para o vestibular ou para o Enem. O estudo da demografia, ou seja, o estudo da população, também é importante para o governo. Não existe políticas públicas sem o estudo da demografia, ou seja, sem uma pesquisa detalhada sobre a população. No Brasil, nós temos o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse é o órgão responsável pelas pesquisas demográficas. É um órgão muito sério e competente e que está sempre nos atualizando a respeito do perfil demográfico do Brasil. E o que é o perfil demográfico do Brasil? O perfil demográfico corresponde às características da população brasileira, ou seja, distribuição no território, idade da população, distribuição pela cor, pela escolaridade, ou seja, dá para a gente fazer uma classificação da população brasileira usando vários critérios. E os primeiros conceitos sobre geografia da população que nós vamos tratar nessa aula de geografia hoje são os conceitos de país populoso e país povoado. Tem diferença falar que um país é populoso ou povoado? Sim, tem uma grande diferença. Porque quando nós falamos de país populoso, nós estamos falando da população absoluta. População absoluta é o número total de habitantes de determinado lugar. Nesse sentido, nós temos alguns países do mundo aí mais populosos. Você sabe quais são eles, né? O primeiro de todos, não tem dúvida, todo mundo sabe, é muito falado, o país mais populoso do mundo é a China, com uma população que ultrapassa aí 1 bilhão de pessoas. E o Brasil também aí na lista dos países mais populosos, né? O Brasil é o 5º país mais populoso, segundo estimativas aí do IBGE, mais de 200 milhões de habitantes no nosso território. Porém, tanto a China quanto o Brasil são países pouco povoados. Mas o que isso quer dizer? Como que um país pode ser populoso e ao mesmo tempo pouco povoado? É simples você entender quando você sabe a diferença do conceito de população absoluta e população relativa. Quando nós falamos de país povoado, nós estamos falando do conceito de geografia da população que é densidade demográfica, que é a mesma coisa de população relativa. E o que é isso, afinal de contas? É o número de habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, é nós pegarmos a população daquele país e dividir pela área. Nós vamos ter aí o número de pessoas por quilômetro quadrado. E como tanto a China quanto o Brasil são países grandes em extensão territorial, a população relativa vai ser pequena. Agora, se você pegar países de tamanho menor, mesmo com uma população absoluta reduzida, a densidade demográfica vai ser maior, porque a área desse país ela também é menor, então vai ser mais gente por quilômetro quadrado, vai ser um país mais povoado. É o caso do Japão. O Japão é um país com uma população absoluta menor do que a população absoluta brasileira. Porém, o Japão, por ter um território muito reduzido, apresenta uma densidade demográfica muito maior. Para exemplificar, a estimativa da população brasileira, segundo o IBGE, é de 203 milhões de habitantes. E a população absoluta do Japão é de aproximadamente 130 milhões de habitantes. Mas a densidade demográfica brasileira é de 23 habitantes por quilômetro quadrado. Já a densidade demográfica do Japão é de mais de 330 habitantes por quilômetro quadrado. Como isso acontece? É só você comparar o tamanho do território brasileiro, que é um dos maiores do mundo, e o território japonês, que é muito menor. Ou seja, as pessoas no Japão
tem um território muito menor para ocupar. E no Brasil, um território muito maior. Mas, fique atento, a densidade demográfica em um país pode variar. Por exemplo, no Brasil, você vê no mapa de densidade demográfica do IBGE que a densidade demográfica é maior aonde? Nas áreas litorâneas. E no interior do país, a densidade demográfica é menor. Por que isso acontece? Primeiramente, porque a ocupação do território brasileiro começou pelas áreas litorâneas, ou seja, as primeiras cidades foram se formando ali e a ocupação do interior, portanto, foi mais lenta e demorou para acontecer. Segundo, as áreas industriais das maiores cidades, por fatores históricos, se localizam nas áreas litorâneas. Então, há uma tendência de ter mais gente nas áreas litorâneas do Brasil. Em contrapartida, o interior, norte e centro-oeste principalmente, apresenta densidade em alguns lugares de menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Em alguns lugares como São Paulo, Rio de Janeiro, a densidade demográfica em alguns bairros dessa cidade ultrapassa facilmente 10 ou 15 mil habitantes por quilômetro quadrado. Em contrapartida, em alguns lugares do centro-oeste e do norte do Brasil, a densidade demográfica gira em torno de 1 habitante por quilômetro quadrado, porque essas áreas são de ocupação agrícola, pecuária ou de florestas. Então, para a gente concluir essa primeira parte, o conceito importante que nós vimos aí, população absoluta, número total de habitantes em algum lugar. E população relativa, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Próximo conceito é a taxa de natalidade. A taxa de natalidade, conceito muito simples. O que é? É o número de nascimentos por grupo de 1000 habitantes. Você pode fazer a taxa de natalidade por 1000 ou por 100. Normalmente, quando nós falamos de países, nós falamos de grupo de 1000 habitantes, ou seja, o número de nascimentos por grupo de 1000 habitantes. E aí está a fórmula da taxa de natalidade. Número de nascimentos vezes 1000 dividido pela população absoluta. No mesmo esquema da taxa de natalidade, nós temos a taxa de mortalidade. Se a taxa de natalidade é o número de nascimentos, é óbvio que a taxa de mortalidade, por sua vez, vai ser o número de óbitos. A fórmula é a mesma, só trocando ali o número. Ao invés de nascimentos, nós colocamos o número de óbitos naquele país durante determinado período. Outro conceito muito importante, muito utilizado e muito visto também nas provas de geografia nos vestibulares é o conceito de taxa de fecundidade. Taxa de fecundidade é diferente de taxa de natalidade. A taxa de fecundidade é o número de filhos por mulher. Essa taxa de fecundidade no Brasil, por exemplo, tem mudado bastante nos últimos anos. Em meados do século XX, a taxa de fecundidade passava em algumas regiões do Brasil de 6 filhos por mulher. Hoje, segundo o IBGE, a média de filhos por mulher é de 1,81. Como assim? A média de filhos por mulher não chega a 2 filhos. Quais fatores favoreceram isso? Alguns é importante você lembrar e destacar. Primeiro, a inserção da mulher no mercado de trabalho. Segundo, o tempo de escolaridade das mulheres. Nós podemos notar que quanto mais tempo as mulheres estudam, menos filhos elas têm. O que isso quer dizer? De acordo com o IBGE, se as mulheres estudam mais, elas tendem a ter menos filhos. Por que isso acontece? Por causa de uma preocupação maior, primeiramente com o trabalho, com a carreira, deixando de lado os pensamentos aí de ter filhos. Tão importante quanto os estudos da taxa de fecundidade, conhecer a taxa de mortalidade infantil é muito importante que conheçamos. O que é a taxa de mortalidade infantil? Taxa de mortalidade infantil é o número de crianças que morrem antes de completar 1 ano de vida. Por que esse conceito é muito importante? Porque nós podemos ver a qualidade de vida em determinados países.
É óbvio que se a taxa de mortalidade infantil é alta, é porque as condições sanitárias e de saúde é precária. Então, nós podemos ver aí se um país é rico, desenvolvido ou não, simplesmente observando a taxa de mortalidade infantil. Então, não se esqueça, taxa de mortalidade infantil é o número de crianças que morrem antes de completar 1 ano de vida. Então, não se esqueça, taxa de mortalidade infantil é o número de crianças que morrem antes de completar 1 ano de vida. Outro conceito muito simples e muito importante em geografia da população é a expectativa ou esperança de vida da população. Esse conceito também mostra a qualidade de vida da população e se um país é desenvolvido e apresenta boas condições para sua população. A expectativa ou esperança de vida é a idade média que a população daquele país alcança. É lógico que se a expectativa de vida de um lugar for alta, a qualidade de vida da população também é alta. No Brasil, de acordo com o IBGE, a expectativa de vida é de aproximadamente 73 anos. Em alguns países da Europa ou no Japão, a expectativa de vida ultrapassa os 80 anos. Tão importante quanto conhecer os conceitos de geografia da população é conhecer esse gráfico aqui. Esse gráfico é a pirâmide etária. Que tipo de informações nós podemos ter dos países observando esse gráfico? Olha só, olha a diferença. Essa é uma pirâmide etária de um país rico. É a pirâmide etária do Japão. E agora, essa é a pirâmide etária de um país africano. Um país pobre. Agora, observe as duas juntas. Você pode notar que a base da pirâmide etária do país rico é mais estreita e a do país pobre é mais larga. E a do país pobre vai se estreitando rapidamente. E a do país rico permanece quase como um retângulo. A pirâmide etária é um gráfico que mostra, de um lado, a população masculina e do outro, a população feminina. Na base, nós temos as crianças. E, conforme vai subindo os degraus da pirâmide etária, vai aumentando a faixa etária. Portanto, na base, nós temos a população de crianças e jovens. No meio, os adultos e, no topo, os idosos. Que tipo de informações nós podemos obter a partir da observação e da análise da pirâmide etária de um país? Nós podemos dizer várias coisas, se é um país rico, se é um país pobre, se é um país com boas condições de vida ou não. Se a base da pirâmide etária do país for muito larga e ela for se estreitando rapidamente, é porque a qualidade de vida desse país é ruim. Além disso, nós podemos falar, observando a base, que tem muitos nascimentos. Tem muitos nascimentos, mas também tem muitas mortes, porque a base é muito larga e o topo vai se estreitando. Isso acontece nos países pobres. Já nos países ricos, esses países que têm menos filhos, como os países europeus, a base é mais estreita e tem uma tendência a permanecer com um topo mais largo, porque a qualidade de vida dessa população é muito melhor. Como que eu sei se um país é rico ou se um país é pobre? Olhando a pirâmide etária. Saiba que quanto maior a renda das famílias ou quanto mais rico um país, menor vai ser a taxa de fecundidade e a taxa de natalidade. Países ricos, como os países europeus, apresentam baixíssimos índices de nascimentos. Países como a Espanha e a Alemanha, poucos nascimentos. Países mais pobres são os países que têm maior número de nascimentos. E para finalizar, a gente tem que entender como a população cresce. E para entender o crescimento da população, a gente tem que entender mais alguns conceitos. A primeira forma de crescimento da população é o crescimento vegetativo. O que é o crescimento vegetativo? O crescimento vegetativo é o crescimento natural da população. Ou seja, é a diferença entre o número de nascimentos
e o número de óbitos. Outra forma da população crescer é a entrada de imigrantes. Quando determinado número de imigrantes adentra um país, esse grupo de imigrantes também está contribuindo para o crescimento dessa população. Nessa aula nós não vamos adentrar muito nos conceitos de imigração, isso é tema para uma próxima aula. E por último, o crescimento total. O que é o crescimento total da população? É a soma do crescimento vegetativo mais o saldo de imigração. Bem, nessa aula de Geografia da População, sobre demografia, o que nós tínhamos para conversar é isso. Essa é uma aula para o ensino médio e para pré-vestibular. É uma aula um pouquinho complicada porque tem muitos conceitos, mas todos esses conceitos são muito fáceis de serem compreendidos. E para ajudar na compreensão desse tema, eu vou deixar aqui debaixo, mais uma vez, o link do blog para você acessar. E lá no blog você vai encontrar mais alguma coisa aí sobre população. Aqui na descrição do vídeo no YouTube eu vou deixar um link direto para o blog, onde todos esses conceitos que nós falamos hoje vai estar lá detalhadamente para você estudar, para você ter nas suas anotações. Essa é uma aula com muitos detalhes, então veja, reveja, anote, e se você quiser você pode também fazer uma pergunta aqui pelos comentários. É isso, galera. Se você gostou, clique em gostei, compartilhe com seus amigos, deixe sua opinião aqui nos comentários, o que você está achando. Se você está vendo pelo Facebook, esse é o link do blog. Você pode acessar, lá sempre tem bastante coisa, bastante novidade para quem está estudando e para quem é professor também. Lá tem as videoaulas e tem as aulas em PowerPoint para você melhorar aí suas aulas com bastante material. Se você tiver alguma dica, alguma sugestão de tema para as nossas próximas videoaulas, é só deixar um comentário também. E você pode clicar aqui desse lado, nesse quadradinho, para acessar o último vídeo do blog. Tchau! Se você gostou, clique em curtir.